Paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese. Hoje nós estamos aqui com vocês, com a professora Ingrid e o professor Douglas Nilson. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Pai do Senhor, professora Manuela, professora Ingrid, e a você, professor, que nos acompanha em mais um podcast. Hoje nós estamos aqui para conversar com vocês, falar um pouco sobre a lição de número 6, né, tem por título O Pastor e o Seu Rebanho, certo? Então, até aqui, né, já chegamos. Seria interessante você fazer uma retrospectiva com os alunos sobre as lições que foram ministradas até o momento, né? Chegamos quase aí na metade, quase na metade, né? São 13, mas quase lá. E aí você pode estar retomando com os alunos sobre o que a primeira lição falava mesmo, o que a gente aprendeu no início, e aí vai retomando com eles para relembrar algumas questões sobre a igreja, né? E até porque também vai ser abordado agora, né, nessa lição, e aí introduz o assunto dessa lição, que tem por objetivo, né, apresentar o papel do pastor local, demonstrar que Cristo é o nosso pastor supremo e apontar o nosso papel como ovelhas de Cristo, né? E aí, dentro desses objetivos, os saberes escolares são: Jesus é o bom pastor e deu a vida pelas ovelhas. A responsabilidade do pastor é alimentar, cuidar e conduzir as ovelhas. As ovelhas precisam ser obedientes à voz do pastor. O pastor local é responsável pela gestão da igreja. A liderança da igreja é levantada por Deus. E, por fim, respeitar a liderança nos conduz a uma vida de obediência. Então, né, se nós tivéssemos palavras-chave, né, poderíamos focar aqui em pastor, né, e ovelhas, sua função, e aí você pode até fazer aí um momento, né, uma chuva de palavras com os alunos, perguntando, na visão deles, né, o que o pastor é, o que o pastor representa, para estar introduzindo esse assunto, ou até mesmo, né, qual é a função que eles acham que o pastor tem na igreja? Só é dirigir ali, né, os cultos? O que mais que um pastor é responsável? O que eles acham que o pastor faz, né? Quais são as responsabilidades? E aí você pode estar fazendo esses questionamentos aos seus alunos e ouvindo, né, ali o que eles acham sobre essa função do pastor. E introduzindo a nossa lição, né, os pastores, nós vamos ver que aprender que são chamados para apacentarem o rebanho de Deus, né? Enquanto que as ovelhas, nesse sentido, são as pessoas que fazem parte da igreja. Então, o pastor, ele tem a responsabilidade espiritual de orientá-las. E nós vamos ver também que não só isso, mas também administrar ali, né, questões de cuidado, orientação, correção, tá? Então, nesse primeiro tópico, nós vamos falar sobre a responsabilidade do pastor. Então, a Bíblia demonstra, né, que os pastores são os líderes chamados por Deus para cuidarem das pessoas, né, nas igrejas físicas, locais, na sua organização. Mas, professor Douglas Nilson, qual é, né, a figura do pastor de ovelhas? Bem, para nós, há um desafio de apresentarmos o que realmente a figura do pastor tem no contexto do cuidado com o animal, a ovelha propriamente dito, para depois se fazer uma aplicação para a relação do pastor para com a membresia. Porque nós não conhecemos, nem todos já tivemos um contato ou temos acesso, por isso que é importante o professor buscar informações que relatem um pouco qual a relação, como era essa relação de pastor com ovelha, que características esse pastor tinha no cuidado com a ovelha, quais são as particularidades de uma ovelha. Uma ovelha é um animal muito dependente do seu pastor. Uma ovelha não é um animal que você chama e ela vem sem lhe conhecer. Ela segue,
tem uma total confiança ao seu pastor. Em contrapartida, o pastor, ele literalmente se doa pela ovelha. E o grande exemplo que nós temos de pastor é o próprio rei Davi, quando no Salmo 23 nós vemos a sua ilustração poética de como é esse cuidado do pastor que prepara um pasto verdejante, até porque a ovelha, ela não se alimenta em qualquer lugar, ela também não descansa com fome. Então, há uma série de particularidades que a ovelha precisa. Ou seja, há uma interação entre pastor e ovelha. Há uma interação entre aquele que cuida e aquele que é cuidado. E há uma relação de dependência entre a ovelha para com o seu pastor. Dito isso, é importante porque os pontos seguintes que a professora Ingrid e a professora Manuela vai falar, ficaria mais fácil para o aluno compreender como é essa relação de pastor. Não é uma relação que não tem uma ligação, não tem um cuidado, não tem uma interação, não tem uma dependência. E quando nós não entendemos o papel pastoral e o papel de ovelhas, muitas vezes nós podemos querer caminhar uma relação de dependência que não é o que a Bíblia vai apresentar para com o pastor, aí é propriamente da figura do pastor como cuidador de almas. Então, é mais ou menos isso que a lição vai falar, baseado no Salmo 23, os 4 primeiros versículos, que é bem conhecido dos nossos alunos, como também do professor. O próprio professor pode fazer uma ilustração, uma explanação desse salmo, desses 4 versículos, para elucidar essa relação, pastor e ovelha. E aí sim, no tópico seguinte, ele já vai fazer uma relação de Jesus, o bom pastor, com as ovelhas, conforme a professora Ingrid e a professora Manuela vai detalhar. Como dica, né, pedagógica para falar dessa relação, mostrar e tudo, você pode levar vídeos, né, ou até figuras mesmo, mas seria interessante o vídeo até de pastores falando, né, narrando como é que é cuidar de uma ovelha, né, quais são as responsabilidades, né, do próprio pastor de ovelhas mesmo, né, pessoal? Então, desse rebanho mesmo. E como ele faz isso, como é a vida desse pastor de ovelhas, tá? E aí eles conseguem relacionar melhor essa compreensão. Mas, professora Ingrid, e Jesus, o bom pastor, o que a lição vai nos apresentar? Bem, a lição nos apresenta Jesus como bom pastor, que ele mesmo anunciou em sua palavra, que é o bom pastor, e o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, né? O irmão Nilson mencionou o exemplo de Davi, e na Bíblia a gente vê Davi dizendo que enfrentou urso e enfrentou leão para proteger as ovelhas. Então, mostrando o exemplo de um pastor que cuida e protege de suas ovelhas. Da mesma forma, o exemplo maior ainda, nós temos o próprio Cristo, que disse que é um bom pastor. Então, o bom pastor que cuida, que protege, que dá alimento e que dá, se for preciso, a própria vida pelas ovelhas. O professor pode mostrar justamente para os alunos esse exemplo, né? Que Jesus é o maior exemplo que nós podemos ter e que os pastores se espelham no próprio Cristo para ser um bom pastor, para cuidar, para alimentar das ovelhas. O Senhor Jesus, ele é o modelo ideal que todos os pastores precisam olhar, se espelhar e seguir, né? Para poder ser um bom pastor como ele é. Além de cuidar, de proteger, de alimentar, o pastor é aquele que resgata. Então, pode fazer essa comparação de quando uma ovelha se perdia, o pastor ia atrás, trazia a ovelha, cuidava dela. No Novo Testamento tem vários exemplos, né, de Jesus cuidando das pessoas, e exemplo de ovelha que se perdeu e o Senhor foi atrás buscar. E mostrar esse exemplo pode comparar até com alguma situação da igreja, de algum irmão que possa ter se afastado
e o cuidado que o pastor teve com ele, de visitar, de cuidar, para ele retornar à casa do Senhor. É um exemplo na prática para comparar Jesus, o bom pastor, a questão da ovelha com o pastor, que o pastor vai resgatar, e o pastor da igreja, na prática, mostrando o exemplo dele seguindo Jesus. Professora Manuela, um outro ponto que eu acho oportuno, após a fala da professora Ingrid, é o papel solitário do pastor. Quando nós vemos no cuidado literal, o pastor cuidando do animal ovelha, o pastor ele não tinha um agrupamento de pessoas ali com ele. Então, era uma caminhada muito solitária, e muitas vezes longe da família, quando precisava conduzir o rebanho para locais mais distante do frio. E isso tem uma conotação muito importante, principalmente para a faixa etária dos alunos, que muitas vezes podem olhar para o pastor ali na igreja, muitas vezes cercado de pessoas, de todo um ministério, e não compreender que, na prática, muitas vezes esse pastor ele tem uma responsabilidade solitária em alguns aspectos, quando algum membro vem apresentar-lhe uma necessidade para ouvir uma orientação, um aconselhamento, e esse pastor ele não pode sair, ele não vai sair compartilhando a necessidade da ovelha. Então, quando os nossos alunos entendem muitas vezes esse papel solitário do pastor, o professor pode até incentivar esses alunos até a procurar o pastor, a falar com o pastor. Não há uma barreira, e muitas vezes o pastor ele está ali no púlpito e o adolescente, essa faixa etária dos nossos alunos, passa pelo pastor, ou caminha, participa do departamento, tem uma ligação com o seu líder. Mas que bom seria se o professor criasse um meio desse pastor, talvez até nessa aula mesmo, o pastor da igreja estar com ele nessa aula, para que os alunos pudessem ouvir um pouco como é essa caminhada do pastor, essa caminhada que envolve lágrimas, muitas vezes, envolve renúncia, envolve intercessão, batalha espiritual pelas ovelhas, para que nenhuma delas se perca, como a irmã Ingrid falou, e quando uma delas se desgarra, lá vai esse pastor com empatia e em busca dessa ovelha, porque ele tem uma responsabilidade pastoral, e essa responsabilidade envolve amor. Um pastor de ovelha, ele conhecia as ovelhas pelo nome, ainda que se eu olhar para um monte de ovelhas, eu não vou saber diferenciar. O pastor sabe, porque ele identifica-se, ele tem cheiro de ovelha, porque ele está ali próximo com elas, caminhando. Então, fica uma sugestão para o professor poder integrar o pastor da igreja numa lição dessa. Eu julgo muito pertinente e oportuno para o nosso público de alunos nessa aula. Isso mesmo, né? E é até interessante para introduzir, né, a questão do próximo tópico, que vai falar sobre os pastores locais, né? Como está escrito lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, né? Eles são homens escolhidos por Deus, chamados para liderar, né, aí as suas ovelhas, para exercerem o pastoral, né? O pastorado. Então, nós vamos ver que o pastor ele é responsável por alimentar a igreja com a palavra, então, para conduzi-las pelo caminho da salvação. Ele é o líder da igreja local e está em suas mãos a responsabilidade de administrar a igreja. Então, trazer o pastor dentro desse contexto, até para falar, né, que o momento que ele tem de preparação para o culto de doutrina, né, seja para uma aula da IBD, ou também, né, para outros momentos, questões de reuniões mais individuais, né, essa parte administrativa, a questão de assinar, né, assinaturas ali. Então, tudo isso ele pode estar relatando além do que a lição pode estar apresentando. E agora chega a oportunidade de você fazer essa relação com os alunos, lembrando que
se você usou a estratégia, né, de perguntar o que vocês acham que o pastor faz na igreja e tudo mais, agora é o momento que você tem para comparar o que eles falaram, né, com o que aprendeu até o momento, com o que a lição trouxe até agora, né? E o nosso próximo tópico, que é o tópico 2, ele vai falar sobre um rebanho obediente. Então, o tópico dessa lição vai focar bem na obediência, né? Tanto ao pastor, os benefícios, né? E aí a unidade em si que traz a obediência. Então, a obediência ao pastor local, né? Nós sabemos que o pastor é um homem sábio que orienta os membros da igreja sobre como proceder na vida cristã. Logo, a obediência ao pastor local permitirá à membresia uma vida segura e repleta de bons frutos. Aqui é importante esse tópico, você falar em relação à obediência ao pastor na igreja local, porque os pré-adolescentes, eles ainda não são, né, batizados, alguns podem estar no processo, mas nem todos são batizados nas águas, né? Então, mesmo sem ser batizado, então eles não fazem ainda parte desse corpo, eles não ceiam. Então, apesar dessa situação, apesar disso, né, eles devem obediência ao pastor, tá? Então, eles devem obediência, respeito. Então, mesmo sem fazerem parte ali do momento da Santa Ceia, do corpo, né? Mesmo sem terem sido batizados nas águas, eles devem obediência à figura do pastor. Então, acho que é bom frisar isso, porque eles podem, né, questionar, até saber. Às vezes acontecem coisas, né, e eles por estarem aprendendo agora, né, essa relação de igreja, pastor, então eles podem não entender qual é o papel, né, a reverência que se deve, ou o respeito mesmo que se deve à figura do pastor, tá? Então, nesse sentido, é importante focar que eles precisam estar obedecendo, não falarem, né, palavras inadequadas ali com o pastor, não julgar, né? Na lição de adultos nós vamos ver o motim e família, então, ter cuidado também, né, você, professor, na maneira como vai falar, relacionar essa questão do pastor, porque às vezes, né, eles estão ouvindo e eles ouvem, então você fala algo e daqui a pouco vai dizer, mas meu pai fala que o pastor é isso, né, minha mãe fala que o pastor é isso, então esse é o momento de você conduzir, né, até de dizer, o pastor falou isso, mas eu não concordo, né, os pais conversando ali, então talvez ele apresente na aula essas questões, e você precisa estar pronto para dizer que, né, a figura do pastor, ela necessita, né, deve obediência, e aí também que caso só a orientação do pastor seja contrária à palavra do Senhor, é que não deve ser obedecida. Mas, normalmente, né, a gente sabe que a função do pastor, e eles exercem muito bem essa função, logo, né, ele não vai estar orientando as suas ovelhas a fazerem nada contrário à palavra do Senhor, né? Então, por isso que é importante atentar para esses comentários nesse tópico, quando se fala de obediência, né? E ressaltar, não devemos obediência ao pastor, caso vá contrário à palavra. Caso não, nós devemos sim obediência ao pastor, mesmo que não faça parte do corpo ainda. E quais são, professora Ingrid, os benefícios da obediência? Bem, como a professora Manu falou, a obediência é muito importante e o pastor, ele simboliza a imagem, a figura de Cristo na igreja. Como na Bíblia fala que o Senhor é o bom pastor que cuida das ovelhas, que alimenta, que orienta, na terra, na igreja, o Senhor colocou pastores como homens, né, escolhidos por ele, para orientar, para conduzir a igreja, para dar o alimento necessário. E como a irmã Manu falou, só em caso de estar contrária à palavra de Deus, que não tem como obedecer, porque acima da figura, acima da autoridade do pastor terreno que nós temos a autoridade do Senhor Jesus, e devemos obediência em primeiro lugar e acima de tudo a Deus. Mas é bom o professor explicar para os alunos, né, essa comparação que
O nosso pastor foi instituído pelo Senhor para ele ser aquela pessoa que nós vamos obedecer, né? O pastor será cobrado do Senhor desse cuidado, desse serviço. Então, ele recebe essa tarefa de cuidar, de conduzir a igreja, e o Senhor vai cobrar dele esse cuidado com as ovelhas. A própria palavra de Deus diz, lá, pode mencionar João 10, 4 e 5, quando está explicando sobre a relação do pastor com as ovelhas. E quando a ovelha ouve a voz do pastor, ela reconhece a voz do pastor e ela segue o pastor. E quando um estranho fala, ela não vai seguir porque ela segue o pastor. O irmão Nilson até comentou aí um pouco sobre o comportamento das ovelhas e como ela é conduzida por um pastor. É um animal que obedece e reconhece aquele pastor que cuida dela. Da mesma forma, na nossa igreja, né, de forma humana, terrena, nós precisamos reconhecer na figura do pastor essa pessoa que cuida, que orienta, que está ali sendo usada por Deus para nos instruir. Então, a obediência ao pastor, que está sendo usado pelo Senhor, né, vai refletir numa obediência a Deus e vai nos trazer benefícios, porque a obediência traz bênçãos para a nossa vida. Se alguém se aventura para seguir as próprias intuições, a própria vontade, sem querer ouvir, ser aconselhado e orientado pelo pastor que o Senhor constituiu, essa pessoa tende a correr perigo e se perder. Então, o pastor é alguém acessível, que os adolescentes podem conversar, que ele pode falar com sua família, para, enfim, conversar com o pastor, ele conhecer o pastor de perto, e o pastor instruir, né? O pastor na igreja, ele instrui a igreja por completo, crianças, adolescentes, jovens, adultos, e essa obediência é muito importante. Por quê? O adolescente precisa entender que ele tem que obedecer a Deus. Se ele tem dificuldade de obedecer às autoridades constituídas na terra por Deus, ele vai ter essa dificuldade de obedecer o Senhor. Então, é bom, uma estratégia é o professor mostrar essa escala de obediência, essa hierarquia. Em todos os lugares, ele precisa ter uma figura de alguém que representa a autoridade. Em casa, os pais, na escola, os professores, coordenadores, diretor, na igreja, o pastor. Então, Deus sempre coloca pessoas em vários ambientes que vão orientar, vão conduzir, vão mostrar quais são as regras, vão ajudar a gente a caminhar de forma segura. E na igreja é o pastor, é a pessoa usada por Deus para mostrar a palavra do Senhor, para ensinar o caminho certo. E, acima de tudo, ele tendo essa noção de obedecer em escala menor, né, nos grupos sociais que ele vive, ele entender que a obediência, acima de tudo, é ao Senhor. E quando ele entende que precisa obedecer, ele obedece com facilidade às pessoas e, acima de tudo, a Deus, né? Amém, né? Falar sobre obediência, eu já, inclusive, mencionei em algumas lições anteriores, né, que a gente estava comentando, inclusive uma com a professora Eleide, né? Então, eu volto a falar, né, sobre obediência imediata, obediência inteira e obediência interna. Então, é importante, inculquem na mente dos pré-adolescentes de vocês, né, esses tipos de obediência, né, retome, é sempre importante, né, eles estão em um momento que talvez haja, né, essa luta de obedecer, a questão ainda do domínio próprio. Então, tudo isso influencia para a desobediência. Além do que a sociedade em si, né, aparecem vídeos, né, que vão ensinar os alunos, por exemplo, de acordo com a Constituição, ou de acordo com um artigo, né, com leis de que eu tenho direito de ir e vir. Então, a sociedade, né, está invertindo, né, a questão da obediência relacionando a tipos de direitos que muitas das vezes não são cabíveis em algumas situações, né? Então, ressalte essas obediências, né? A imediata, inteira e interna. Essa deve ser a vida de obediência do cristão. E a unidade do rebanho, professor Douglas Nilson, que a lição vai comentar?
Eu ainda quero voltar a, acerca da obediência, porque eu entendo que essa lição é uma lição que o professor ele tem uma oportunidade ímpar de apresentar o pastor no sentido assim, o que é ser pastor? Como é a vida de um pastor? Por que isso? Porque os nossos adolescentes, eles estão ali e nessa fase, é uma fase muitas vezes que eles querem viver uma independência, têm dificuldade de obedecer, como vocês já falaram, mas a questão é que há parâmetros, há princípios, há verdades bíblicas que nos levam a obedecer esses homens, porque eles não estão ali porque escolheram estar ali. Foram primariamente escolhidos por Deus. E 1 Tessalonicenses 5, o versículo 12 vai dizer que Paulo, escrevendo àquela igreja, pedindo aos irmãos que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho, que lideram no Senhor e os aconselham. E ele diz para tê-los na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. E aí eu estava imaginando, muitas vezes nós vemos na sociedade, a professora Manuela, Ingrid, são professoras, e já tiveram alunos e muitas vezes um aluno passa e esse aluno agora está numa profissão, está fazendo faculdade, ingressando em algum curso. A professora Ingrid foi minha professora lá há tantos anos, hoje eu estou aqui terminando o meu curso, seja direito, seja odonto, qualquer curso que seja. Hoje eu sou um funcionário público, eu tenho minha empresa, mas eu agradeço aos conhecimentos que a minha professora Ingrid, a minha professora Manuela, me passaram, tiveram muito cuidado comigo, muita paciência. Eu reconheço que às vezes eu era um aluno um pouco difícil, mas elas me ajudaram e eu sou grato a essa professora por isso. Isso é muito comum nós ouvirmos falar na sociedade, testemunhos, mas imagina que o pastor ele tem um papel muito mais agudo, muito mais profundo, porque daqui a algumas décadas, esse adolescente hoje poderá encontrar esse seu pastor de hoje, talvez numa terceira idade, dependendo da idade do pastor local, e ele poder olhar para aquele pastor e dizer assim, ó, pastor, talvez eu não tenha ingressado num curso grandioso, ou até tenha, mas o que eu tenho a agradecer ao Senhor é porque no tempo que o Senhor foi meu pastor, o Senhor me conduziu, me trouxe firmeza na fé. Hoje eu tenho 30 anos, hoje eu tenho 40, eu tenho 50 anos, mas na minha adolescência eu lembro o cuidado que o Senhor teve para comigo, para com meus pais, quando o Senhor me dava um abraço, quando o Senhor ia lá na nossa sala e ali ministrava aula, aquela aula que o Senhor teve e falou sobre o cuidado pastoral. Então eu entendo que essa aula é uma aula que pode envolver lágrimas, porque a figura do pastor é uma figura honrada, é uma figura honrosa, porque é Deus que designa pastores, e muitas vezes, enquanto aquele adolescente está dormindo, ou está até no seu momento de lazer, ali está o pastor se preocupando com ele, intercedendo por ele, ou preparando uma mensagem que vai alcançar não só ele, mas todo um corpo congregacional. Então, dito isso, é bem menos difícil falar de unidade do rebanho, porque se eu entendo que o cuidado, o papel que o pastor tem para comigo, se eu entendo os benefícios do que é obedecer, independente e inclusive ao pastor, eu vou compreender, tal como uma ovelha, que pela minha idade, talvez as minhas escolhas sejam equivocadas. Talvez eu tome escolhas que eu posso quebrar a cara. Por isso que eu preciso obedecer ao pastor, porque, ao contrário de mim, ele vai ter alguns elementos que talvez eu não tenha. Primeiro, a maturidade. Ele já passou por esses caminhos que agora eu vou querer passar. Então, talvez o pastor, como um pastor diz, opa, por aí não, meu filho, eu já passei por aí, é perigoso esse caminho, venha para cá.
mas também tem a questão da experiência, a vivência espiritual, a direção de Deus, de muitas vezes ver que aquele adolescente que agora não está mais querendo ir tanto para a EBD ou para o culto, e o pastor diz, aquele pastor agora quer pegar no meu pé, e isso envolve cuidado com uma alma que pode se perder. Então, quando entendemos isso, essa unidade ela é mais fortalecida, porque o adolescente, o nosso aluno, ele vai ter prazer em caminhar com o pastor, porque sabe que o pastor jamais vai conduzi-lo para um outro local, a não ser o céu. E essa é a nossa maior riqueza. É muito mais honroso do que ser a pessoa mais influente dessa terra. É saber que ao término dessa vida, ao chegarmos no céu, estar com o nosso Senhor, podemos, estando aqui na terra, claro, que é apenas uma imaginação, poder olhar para trás e saber que tivemos um pastor que se preocupou conosco. E no nosso contexto, eu vou encerrar agora, professor, e no nosso contexto de capital, nós não vivemos o que algumas igrejas vivenciam e podem ser alcançados por essa aula. Porque nós passamos aqui alguns anos, o nosso pastor vai mudando. Mas imagina aquele irmão que está em um determinado local em que o pastor, ele chega na igreja, às vezes aos seus 40, 50 anos, e muitas vezes sai daquela igreja para ou um momento que nós chamamos de jubilamento, ou então, muitas vezes já sai quando a sua vida se encerra aqui nessa terra. Então, irmão, professor, valorize esse momento, se esforce para inserir essa figura e esse ensino da importância de o aluno caminhar com o pastor em unidade e saber que o pastor não é uma figura decorativa em uma igreja. Então, né, comentando agora o nosso último tópico, as ovelhas perdidas, né? Esse tópico ele é interessante porque você pode estudar, né, a parábola em Lucas capítulo 15, do 1 ao 7, e narrar essa história de forma breve mesmo, como a lição traz, mas com as suas palavras, né, com entonação, com o envolvimento dos alunos. Talvez eles já tenham ouvido essa história no DEPIM, né? Mas o mais importante é que a parábola da ovelha perdida, nós vamos ver que, assim como Deus, né, o pastor, ele não permite com que nenhuma ovelha, né, ela se perca no caminho. Então, ele vai atrás, né? Ele não deixa, né, que elas percam seu imenso valor. Então, ali, o Senhor, ele nunca vai, né? O pastor, né, por ser humano, pode até chegar, né, a deixar, mas Deus, ele nunca, né, vai desistir de nenhuma das suas ovelhas, né, de nenhum de nós, tá? Então, enfatize bem, né, narre a história, forma bem envolvente ali com os alunos, talvez eles até saibam, você pode até perguntar se alguém saberia, se saberia narrar, então você pode até deixar um aluno narrar aí a parábola da ovelha perdida e enfatizar, né, que Deus não permite com que nenhum de nós nos percamos, né, ali do seu caminho, nos desviamos. E aí, né, o nosso papel no rebanho, professora Ingrid, qual seria esse? Bem, o irmão Nilson falou aí que o pastor tem uma tarefa muitas vezes muito solitária, né? E o nosso papel como rebanho do Senhor, como igreja, é ajudar nessa tarefa solitária. Claro que tem o papel e a missão do pastor, que só ele faz, mas a igreja ela pode apoiar o pastor, ela pode chegar junto e apoiar o pastor, ajudar o pastor nas demandas que ele precisa. Então, é interessante, como igreja, a gente perceber as ovelhas perdidas, a gente cuidar das ovelhas, a gente cuidar um do outro. A Bíblia fala que nós somos um corpo, né? O corpo de Cristo, cada um representando como um órgão ali, uma parte do corpo que tem uma função diferente. Então, quando a gente estuda o corpo, né, o professor pode até trazer essa analogia, esse exemplo. Quando a gente estuda o corpo humano,
muitos órgãos estão interligados. Se for estudar os sistemas do corpo, você vai ver como funcionam em perfeita harmonia. Não é isolado, não é separado, sem conexão. Não, o corpo é todo conectado, né? Sentindo um ao outro ali, fazendo parte de um único corpo. Cada órgão ali, a gente faz parte de um único corpo. Então, na igreja, o nosso papel como rebanho do Senhor é chegar junto, ajudar o pastor nisso, a gente perceber as ovelhas perdidas, a gente perceber aquele irmão que está mais distante. Se você está mais firme na fé, você tentar ajudar, você tentar aproximar aquele irmão. Nessa fase dos adolescentes, né, são novinhos, às vezes tem um que é mais tímido, fica mais isolado, não consegue se envolver, interagir muito com os outros. Já tem aquele outro adolescente que é mais expansivo, ele consegue se comunicar melhor. Então, tentar ajudar eles a se ajudarem, né? A se abrirem, a fazerem amizade, a participar do corpo do Senhor. Às vezes, nessa idade, o adolescente pode não querer ir para a igreja porque não tem amigos na igreja, porque não se sente acolhido, porque se sente excluído por algum outro, né? Às vezes chega depois, é tímido, é novato. Então, tentar estimular, né, os alunos a se cuidarem como ovelhas que fazem parte do rebanho do Senhor. E, no geral, mostrar para eles essa importância de que a ovelha cuida, né, uma da outra ali na igreja, e também se importa de buscar ovelhas que estão perdidas, né, de trazer ovelhas para o rebanho. Mostrar para eles que eles podem falar de Jesus através do exemplo de vida deles em casa, na escola. Pode ter algum adolescente que seja o único crente da família, então ele precisa dar um bom exemplo em casa, na escola, e falar de Jesus para tentar ganhar essas outras almas, né, na idade dele, com a linguagem dele, e mostrar que a igreja precisa estar unida com o pastor, cuidando uns dos outros, valorizando essa importância da união, como já foi falado na lição, né, que o rebanho de Cristo precisa ser unido. Quando uma ovelha se perde, o Senhor vai atrás buscar, mas as outras ovelhas, né, não ficam revoltadas porque o pastor foi buscar, né? Mas como igreja nós precisamos nos alegrar quando o outro é resgatado. Então, tentar estimular, ensinar eles desde novinhos essa importância de estar unido, de não só porque muitas vezes pode ter a acusação em relação ao pastor, a cobrança em relação ao pastor, e é difícil o pastor dar conta de tudo, né? Então, como ovelhas do Senhor, nós podemos apoiar e ajudar o nosso pastor no que ele precisar. Isso mesmo, né? Até porque, por exemplo, uma igreja polo, né? São muitas demandas. Então, realmente, ter essas pessoas que estão ali mais próximas, e eles, né? Mesmo na idade ainda de 11, 12 anos, já podem ajudar dessa forma, né? É aquele pré-adolescente que está ali com ele, mas que ainda não aceitou, e justamente que está frequentando, então ele está vendo. Então, se começa a faltar, falar ao professor, falar a um responsável, né, a alguém, ou até mesmo, né, eles trocam ali mensagens, até falar com ele, perguntar, e você, professor, se juntar a esse aluno, ir atrás e buscar, né, como uma vida de discipulado. Então, a gente nunca deixa ali de amar, de ensinar, de corrigir. Então, essa é a vida do professor também em relação aí ao seu aluno, e é isso que ele precisa mostrar para o seu aluno, para que o seu aluno reflita, né, nas atitudes com aqueles que estão ao seu redor, no seu contexto. Mostrar só uma coisa, meu Manu, que a comunhão torna a gente mais forte, né? Torna a igreja mais forte. No caso de um adolescente, que é a faixa etária deles, provavelmente eles não vão para a igreja pensando no pastor ou para ter a atenção do pastor, mas ele vai estar ali no grupo social dele, a faixa etária, os amiguinhos da EBD, ou alguém do conjunto que faz parte ali com ele. Então, mostrar para os adolescentes que muitas vezes essa atenção, esse cuidado que eles têm é muito importante nessa ajuda com o pastor, porque acredito que é mais fácil eles irem porque eu tenho os meus amigos na igreja que estão ali orando comigo, que estão na aula da EBD comigo, do que pensar, eu vou por causa do pastor. Nessa faixa etária,
eles talvez nem tenham tanto esse pensamento, assim, de ter a atenção do pastor, né? Às vezes não tem muito acesso também, porque são muito novinhos, né? Mas mostrar como é importante nessa faixa etária o que eles podem ajudar, o que eles podem fazer para ajudar, né? Criar neles essa mentalidade, porque muitas vezes tem as pessoas que só julgam ou procuram achar um defeito na administração, né? Quem está à frente no ministério. Mas como igreja, como adolescentes, eles podem sim contribuir, eles podem fazer a parte dele para que a igreja, no geral, seja mais unida e fique mais forte. Exatamente, né? Então, diante disso, chegamos à conclusão da nossa lição. Então, professor Douglas Nilson, né? Qual seria aí, como podemos concluir essa aula? Eu gostaria de concluir apresentando o nosso sumo pastor, porque conforme já foi falado na aula, devido às muitas demandas e o fato do pastor ser uma pessoa, ele pode, em algum momento, ainda que não seja intencional, falhar, dependendo da quantidade de pessoas que ele precisa dar assistência. Ele pode falhar, porque ele é humano. E por mais que amemos, por mais que vemos o seu esforço, em algum momento ele pode falhar. Ele pode, em algum momento, ter dificuldades pessoais, problema na família, alguém enfermo, que ele vai falhar, porque ele é humano. Mas o nosso aluno, ele precisa aprender a confiar no sumo pastor. Ele precisa aprender desde cedo a ter a sua vida ligada ao sumo pastor. Quando as adversidades surgirem ou as preocupações pairar em suas mentes, eles poderem procurar o sumo pastor, o nosso Salvador, para ouvi-lo e para desenvolver uma caminhada com ele. Por isso, o professor precisa fazer este elo, ser este caminho, essa ligação, essa ponte, para que esse aluno que, devido a pouca idade, talvez, em alguns casos, ainda não tenha uma vivência, alguma experiência no contexto de oração particular com o Senhor, o professor ele pode ser um instrumento de Deus para aproximá-lo, para lançar desafio, para que esse adolescente possa também e principalmente viver, depender, entregar sua vida, render-se e caminhar sobre a sombra do nosso sumo pastor, que cuida de nós e ao contrário do pastor terreno, ele conhece o nosso coração, ele sabe as nossas fragilidades, ele sabe toda a nossa história antes mesmo dela acontecer. Então, deixo essa reflexão para os nossos professores, esperando que essa lição, como já falei, que para mim envolve sentimento, envolve emoção, pode envolver lágrimas, é uma lição que ela precisa ser tratada com muito carinho, porque é uma oportunidade ímpar que o Senhor tem dado a nós, professores, para trazer algo para aos nossos alunos. Então, muito obrigado, professora Manuela, professora Ingrid, e agradeço ao Senhor por, nesse momento, poder participar dessa explanação, dessa discussão que muito agrega para nós. Somos gratos a Deus, né, a equipe, direção do DENEC, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez com vocês, reunidos, né, comentando, conversando sobre essa lição que tem trazido tantos, né, ensinamentos para nós. Que o Senhor abençoe a sua aula, curta o vídeo, compartilhe, comente, né, estamos aqui também para ouvir vocês. A paz do Senhor, irmã Ingrid, e a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Deus os abençoe. Amém. Pai do Senhor. Amém. Até a próxima.